Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa videoaula de número 3. As rochas contam histórias. Bom, como nós estudamos até o momento, o nosso planeta ele tem cerca de 4,6 bilhões de anos. E como nós podemos observar, e também graças aos nossos estudos, nós hoje sabemos que os seres vivos que vivem atualmente no nosso planeta não são os mesmos que viveram há milhares de anos atrás. Mas como que a gente pode saber disso? Como que a gente pode saber o que se passou há milhares de anos atrás? Bom, através dos estudos das rochas, nós conseguimos responder várias dessas questões, saber mais ou menos o que se passou naquela época. Por que mais ou menos, professora? Porque não é uma certeza, né? A gente tem os vestígios, a gente faz a interpretação dos dados que foram obtidos através dos estudos. Então, a gente pode começar pela história dos seres humanos. Porque há milhares de anos atrás, os seres humanos eles utilizavam os recursos que estavam disponíveis no meio ambiente. E que recursos eram esses? Entre esses recursos estavam as rochas, lascas de rocha. Então, quando um caçador ele abatia uma presa, ele pegava uma lasca de pedra bem afiada e utilizava como se fosse uma faca primitiva. Então, ele retirava o couro da presa, né? E cortava a carne desta caça. Ele também usava para se defender. E como a gente sabe disso tudo? Bom, os seres humanos, há milhares de anos atrás, eles se abrigavam em cavernas, e muitos destes vestígios dessas lascas de pedra que eles utilizavam para defesa, utilizavam como uma faca, como eu disse para vocês, foram deixados no interior dessa caverna, juntamente com outros vestígios, como restos de fogueira, pinturas na parede, que são as pinturas rupestres. Então, os pesquisadores, eles descobriram todas essas coisas e conseguiram entender um pouco de como esses seres humanos eles viviam há milhares de anos atrás com os recursos que eles tinham. Mas por causa deles utilizarem essas lascas de pedra, esse período da pré-história, o Paleolítico, ele ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada. E depois da Idade da Pedra Lascada, veio o período que foi conhecido como Idade da Pedra Polida, ou Neolítico, que ele foi caracterizado pelo uso de objetos feitos de pedra que eram mais elaborados e também objetos de cerâmica. Como a gente pode ver, olha, eles têm essas bordas bem mais arredondadas, então foram mais elaborados. O solo, ele possui diferentes camadas, como a gente pode observar aqui nessa imagem. E é no solo que os geólogos e os paleontólogos eles conseguem identificar informações sobre o passado do nosso planeta. Porque é aqui nesse solo que são encontrados os fósseis que nós vamos ver adiante. Então, o solo ele é dividido em camadas. Cada camada dessa aqui a gente chama de horizonte do solo. As camadas mais superficiais é onde tem o maior número, né, de matéria orgânica. O que é matéria orgânica, professora? Bom, matéria orgânica são restos de folhas, restos de animais que entram em decomposição e aí viram uma espécie de adubo. Ajuda a terra a ficar mais fértil para que as plantas se desenvolvam melhor. Quanto mais para o interior, olha, as camadas mais baixas, a propensão de ter mais pedra, mais rocha é maior, tá? E aqui, ó, já tem mais argila do que essa terra aqui bem fértil,
tá? Então, aqui a terra é mais fértil, aqui ela vai ficando menos fértil, até chegar então na camada de rocha. Mas eu não vou entrar em detalhes nessas camadas, é mais para vocês saberem que o solo tem essas camadas. Bom, nessas camadas de solo mais profundas, tá? Que os paleontólogos eles encontram os fósseis. Mas, professora, o que é um fóssil? Bom, um fóssil, eles são vestígios ou restos de animais, partes de plantas, micro-organismos, outros seres vivos, que foram preservados e que podem ser encontrados em camadas, né, de sedimentos de rochas. Sedimentos são aquelas camadas que se acumularam com o passar de milhares de anos, tá? E os fósseis também podem ser considerados as pegadas ou partes do corpo do animal que foram preservadas, tá, pessoal? Como que acontece a formação de um fóssil? Olha, um animal, ele morre, o corpo dele é coberto por sedimentos, as partes moles, elas vão se decompor e vai restar as partes que são mais duras, geralmente os ossos e os dentes. Esses vestígios aqui, né, esses ossos, eles vão sofrendo a pressão dos sedimentos que vão sendo depositados aqui, ó, vão se depositando, então vai fazendo uma pressão, a água vai escoando para o lado, e assim, e depois de que são feitas também algumas reações químicas, aí a formação então de um fóssil. E depois de milhões de anos, os fósseis eles podem ser encontrados, geralmente por paleontólogos que são os que estudam esses vestígios de seres vivos, tá, pessoal? Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de fósseis. Então, aqui, ó, um fóssil de uma planta, né, a impressão dessa planta que foi deixada na rocha, né, como se ela tivesse sido impressa, as pegadas, aqui os ossos de um dinossauro. Aqui é uma libélula que ela foi fossilizada em uma resina. O que é isso, professora? Essa resina, ela se chama âmbar. E quando ela cai sobre o corpo de um animal, ela preserva todas as partes do corpo dele. Então, é como se ele ficasse intacto, preso aqui dentro dessa resina amarela. Inclusive, é bem bonita. Hoje as pessoas utilizam o âmbar para fazer, assim, uma imitação, né, de um fóssil, pegando animais que já morreram, né, pequenos animaizinhos assim que já morreram, e colocando o âmbar, fica assim bem bonito. Bom, pessoal, quando os paleontólogos eles investigam as camadas de sedimento dos solos, essas camadas aqui, ó, de rochas das mais antigas até as mais recentes, eles podem identificar de que ano que é aquela rocha, de que período geológico que é a rocha. Mas, professora, o que é um período geológico? Bom, o período geológico é um intervalo de tempo, é um pouco complexo de entender como é que é separado esses períodos, tá, pessoal? E quem estuda isso são os geólogos, que estudam o tempo geológico. Eles são divididos de uma forma um pouco diferente. Então, esse período geológico, ele pode ser identificado de acordo com os seres vivos que viveram naquela época. Então, quanto mais profundo o solo, né, a rocha, quanto mais antiga ela for, a gente vai encontrar determinado tipo de fóssil. E quanto mais recente, a gente vai encontrando outros tipos de fósseis, tá? Então, isso ajuda na identificação do tempo, daquele período geológico. Agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios da página 47 do livro didático de vocês e que também vocês façam as páginas 25 e 26 do livro de atividades. Bons estudos, até a próxima aula e um abraço!